Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, mais um dia que nos colocamos na escuta atenta da palavra de Deus. A Igreja nos dá a alegria de poder celebrar a memória de Santa Águeda, virgem e mártir. Deu a vida pelo nome de Jesus. Diante disto, somos chamados a refletir sobre a vida desta mulher, cujo nome está inscrito no cânon romano. Ela nasceu na Itália, no século III. Tendo se consagrado a Cristo pelo voto da virgindade, ainda muito jovem, sofreu o martírio sob o imperador Décio. Que o exemplo dessa mártir nos incentive a perseverar no fiel seguimento de Jesus Cristo. Vamos ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, irmãs, o Evangelho de hoje relata-nos o martírio de João Batista, que foi fiel à missão recebida por Deus, ao ponto de dar sua vida por ela, dar a sua vida pela missão. Se tivesse permanecido calado ou alheio aos acontecimentos nos momentos difíceis, não teria morrido degolado no calabouço de Herodes. Mas João foi coerente até o fim com os princípios que davam sentido à sua existência. João denunciava a atitude de Herodes, pois este ficava com a mulher de seu irmão. Vejam, não podemos trair os princípios que dão sentido à nossa existência. Às vezes nos esquecemos dos princípios e às vezes fazemos coisas que não agradam o coração de Deus. João Batista foi fiel até o fim, perdeu a sua vida, degolado na prisão, porque falou a verdade a Herodes. O Evangelho inicia nos falando sobre a conturbada relação de Herodes com Jesus. Quem é Jesus? Queria saber Herodes. E havia ali várias pessoas que davam respostas diferentes. Inclusive, diziam ser ele, João Batista. Apesar desta pergunta ou desse questionamento de Herodes acerca de João, sabemos que o Evangelho de hoje situa-se no seu martírio. Por que morreu João Batista? Herodes não acreditava nas respostas sobre Jesus, sobretudo não aceitando a hipótese de que João Batista havia ressuscitado, visto que ele mandara decapitá-lo, atendendo ao desejo de Salomé, a filha de sua amante Herodíades. Qual o pecado de Herodes? O pecado de Herodes é o de colocar-se acima de Deus enquanto rei, mas nem por isso podia voltar atrás de um juramento. Uma vez que jurou a moça que lhe daria qualquer coisa que pedisse, pois ela dançou em sua festa de aniversário e o agradou bem como agradou a todos, ele prometeu dar o que ela quisesse. Portanto, não podia voltar atrás de um juramento. Enquanto Herodes celebrava sua vida, o dom de sua vida, decretava a morte de um homem justo que denunciou o seu pecado de adultério. O que fez João? João consagrou-se totalmente a Deus, morreu pela causa da verdade. Tanto hoje quanto naquele tempo, muitas pessoas pagam caro o compromisso pela verdade. Ser verdadeiro muitas vezes nos custa situações embaraçosas, perigos que corremos. Quantos mártires no tempo de hoje que perderam sua vida lutando pelos direitos das pessoas, pela dignidade das pessoas? Quantos e quantos morreram assim? Mas por quê? Porque seguiram a voz da consciência, a voz da verdade. Não podemos ocultar a verdade. Não podemos negar a verdade. A mentira é repugnante e sempre será descoberta. Qualquer mentira, um dia ou outro, é descoberta. O pai da mentira é o demônio. Por isso não podemos mentir. Sempre a verdade, mesmo que nos doa. É preciso que sejamos verdadeiros. O Senhor hoje não nos pede que derramemos nosso sangue em testemunho da fé que professamos, mas exige de nós uma firmeza que nos leve a proclamar a verdade com a vida
e com a palavra em todos os ambientes, principalmente os mais hostis, os mais difíceis que às vezes passamos. Precisamos da virtude da fortaleza para sermos fiéis nas pequenas coisas de cada dia, pois, se não conseguimos entender, são essas pequenas coisas no dia a dia, nossa fidelidade às pequenas coisas, é que nos aproximam ou nos afastam de Deus. Já pensou nisso? Às vezes, por coisas pequeninas, podemos perder a graça de Deus, podemos nos afastar de Deus. Por isso, a verdade sempre, o seguimento correto, servir naquilo que podemos. Esta firmeza se manifesta no nosso trabalho. Quantas vezes no trabalho nós vemos corrupção? Mas não precisamos ser corruptos. Precisamos, portanto, manifestar essa firmeza no nosso trabalho, na vida familiar. Como é importante a virtude da fortaleza, da firmeza em nossa vida familiar, com aqueles com quem convivemos, na dor, na alegria, sempre a verdade. Não podemos nos extraviar do caminho de Jesus, que é a verdade e a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz, fique em paz.